turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente trocar aquela ideia das melhores oportunidades, dos melhores trades, dos melhores pontos, né, que vocês poderiam estar batendo meta, beleza? Hoje, dia 6 do 6, né, são basicamente 2 horas da tarde, estamos com o mercado ainda em movimento, tá? Vou mostrar para vocês um pouco da minha leitura aí que eu acabei fazendo na parte da manhã, tá bom? Mas antes também, não se esqueça de estar deixando o like de vocês, também se inscrevendo no canal, tá? Em qualquer dúvida que acontecer, surgir durante o vídeo, você comenta aí embaixo que eu vou estar esclarecendo para vocês, né? Assim que o vídeo acabar, todas as dúvidas eu vou escrevendo, vou digitando, vou esclarecendo para vocês, tá bom? Então, bora começar. Ok, turma, vamos lá então. Primeiramente, né, assim como eu sempre faço análise com vocês, é importante a gente saber, ter mais ou menos uma previsão do que aconteceu na verdade, em que ponto, né, foi a abertura do dia. E a partir disso a gente já vai traçando ali mais ou menos o que realmente o mercado mostrou, né, que tinha, né, para ser executado hoje. Então, perceba o seguinte: o mercado hoje ele abriu numa região de, a princípio, naquele momento, né? Deixa eu só dar um zoom aqui no sentido, deixa eu colocar na verdade os 60. Neste momento aqui onde ele abriu num patamar onde a gente considera até mesmo uma resistência, tá? A gente pode considerar essa região que ele abriu aqui, ó. Tá vendo que ele abriu aqui, ó? A gente pode considerar essa região que ele abriu realmente uma resistência. E aí ele testou para cima e já veio para baixo, né? Mas, beleza, isso é importante? Mas pela perspectiva que a gente teve nos 5 minutos, você percebe que existe uma grande dificuldade para a gente estar avaliando esse movimento aqui. Por quê? Porque ele ficou lateralizado. Então a gente precisaria do quê? De um refino maior dessas oportunidades, um refino maior dessas operações para a gente entender, né, onde realmente ia ser bom para a gente estar operando. Então, pera só um minutinho, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar bacana. E aí, o que que acontece? As primeiras oportunidades, elas surgiram na ponta da venda, tá? Dentro dessa lateralidade surgiram na ponta da venda, tá? Você já poderia estar pensando nas suas operações de venda, tá? A partir do candle 5, na minha opinião, acho que foi o melhorzinho, tá? Você já poderia estar pensando na venda no candle 5. E a ideia desse movimento era tentar romper o fundo, tá? Percebe que ele não conseguiu romper o fundo, depois o 6, 7 voltou lá em cima e voltou e tal. Então, exigiu ali realmente uma grande dificuldade do trader, a leitura ali tinha que ser uma leitura bem apurada. E aí, né, fiz essa leitura ali e tal, só que aí, depois, né, dessa leitura, eu preferi não fazer nada, preferi aguardar os 60 minutos fechar, porque quando fica travado desse jeito, normalmente é duas coisas, né? Ou o gráfico ele está esperando alguma coisa acontecer em relação a notícias ou alguma coisa nesse sentido, ou é um próprio comportamento macro, que após um gráfico macro fechar, normalmente a gente tem essa movimentação sendo acentuada, né? Então, dito e feito, né? Após os 60 minutos fechar, aí a leitura ficou muito mais clara para a gente, né? Porque aconteceu exatamente isso que eu comentei. Um gráfico macro fecha, volatilidade entra, né? E também a gente tem o detalhe não somente de ser macro, né, os 60 minutos, mas também ter a influência dos mercados, do mercado à vista abrindo, né, às 10 horas, consequentemente faz com que o mercado se movimente mais, ganhe volume, né, ganhe amplitude. Não é sempre que isso acontece, mas geralmente é, né, e geralmente acontecendo você consegue aproveitar dessas oportunidades. Então, olha só que interessante, teve ali o fechamento do candle 12, que foi nesse candle aqui, ó, fechou basicamente nesse candle aqui o 12, então o 13 foi o primeiro candle após o fechamento dos 60 minutos, e aí, quando o 13 fechou, que você. O 13 não, o 12 mesmo fechou, você pegaria uma Fibo, colocaria ela aqui, identificaria a sua região de 50%, identificaria as probabilidades do seu movimento. E aí, de cara, pessoal, foi o seguinte: 13, 14, 15. O 15 chegou na região, não passou do movimento. E além disso, muito importante também, né, que é o que rege o nosso operacional, a gente não só se baseia pelo 5, mas também a gente tem uma base muito forte utilizando os gráficos que são os intermediários, que eu denomino no meu operacional, que são os gráficos 15, 10 e 30 minutos. Eles deram basicamente a letra para essas oportunidades, tá? E o 15 minutos para mim, olha só esses 5, perfeito, fazendo seu pullback de alta, travando nessa região de 50%, jogando uma probabilidade para esse seed estourar o topo, tá? Então, por si só ali o movimento já estava de alta. E aí, você tinha duas opções para você fazer a sua entrada, tá? Você poderia ter feito a sua entrada no 16, porém, o 16, ele não teve um teste tão bom. Percebo que o teste dele foi pequeno, ele já foi subindo direto. Não foi um teste tão bom. Ou você tinha uma segunda opção de entrada que seria após o 16 fechar. Você entraria com o teste do 17, porque aqui seria uma segunda fibra. Você sairia dessa fibra verde clara e buscaria uma fibra verde clara, porém aqui, ó.
Juan, mas essa fibra tá um pouco estranha. Sim, mas ela é uma fibra, ela existe, né? Se a gente colocar todos os níveis de Fibonacci, a gente vai ter mais ou menos uma fibra aqui assim, ó, né? Com os outros níveis de Fibonacci. E aí a gente vai perceber que tanto isso aqui foi um pullback, como também o 17 foi, ó, um teste de rompimento, né? Então ele deu continuidade no movimento e você poderia ter feito a sua compra com tranquilidade. Aí o que que acontece? Algumas pessoas fizeram o quê? Algumas pessoas conseguem fazer as compras e fazer as parciais e saídas nesse topo do dia, então ali já consegue uma pontuação ok. Vamos supor que a pessoa entra no 16, ela já pega 300. Se ela pegou no 17, ela pega 200. Então, só de um trade desse patamar até a máxima, você já pegaria 200 pontos, vamos arredondar. Mas se você segura o trade, que é um trade rápido, aí você pega tudo porque o movimento ele sobe muito rápido, né, pessoal? Aí o movimento sobe rápido, todos os alvos vão meio que sendo rompidos, sendo atingidos, né? E aí até a ponta ali do movimento, pelo menos para você pegar, né, até o segundo alvo, que foi onde ele travou e desceu, tá vendo? Que tem um alvo aqui, tem um alvo mais para cima, né, mas chegou nesse outro alvo. Então se você pegou lá daquele patamar de baixo do 17 até mais ou menos a ponta do 20 aqui, deixa eu ver quantos pontos que a gente poderia. A gente pegaria mais de 1.000 pontos. Então, essa foi uma das vantagens, né? Porque, pelo visto, né, o mercado lateralizou e o que que você tinha que ter feito? Espera um pouquinho, analisa o mercado, aguarda o movimento macro fechar, tenta pensar ali um pouco das informações de todos os gráficos e a partir disso daí monta uma hipótese ali, monta uma análise para que você possa fazer uma análise bacana e acertar seu lado da operação. Porque o que que acontece? Eu vejo que é muito comum, pessoal, o seguinte. É muito comum a pessoa, por exemplo, vamos supor que você chega no gráfico, você tá lá, tal, né? Por exemplo, você acordou ali no momento, você vai fazer suas operações no dia a dia, só que você não chega, você não chega nas 9 horas certinho, né? Você chega ali, sei lá, 9h40 mais ou menos, você chega umas 9h40 no gráfico, e aí você se depara com essa situação do gráfico aqui lateralizado e começa a fazer uma análise micro. Em vez de você pegar onde o mercado está naquele momento, onde ele se encontra, e fazer um contexto geral para entender o que, que o mercado pode fazer, o que, que normalmente você vai estar fazendo? Você vai pegar o gráfico dos 5 minutos, já vai ver que já tem um monte de informação nele aqui, e não vai querer fazer uma análise mais refinada utilizando os outros gráficos. E esse aqui é o grande problema, porque mesmo que o gráfico dos 5 minutos já tenha te dado muitas informações, muitos candles, né? Por exemplo, você chegou aqui no candle 11, ele já tenha te dado muitos candles para a esquerda, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Você precisa entender o geral, você precisa entender o contexto como um todo, para a partir disso você começar a montar suas estratégias das melhores oportunidades, tá? Eu vejo muita gente, às vezes, só querendo saber de 5 minutos, só querendo saber de gráficos micros, certo? E não é assim que funciona. E mesmo que, vamos supor que você assista vídeos, você assista aulas, você assista professores, ou até mesmo aqui comigo, você assista pessoas que falam para vocês, ou pelo menos analisam muito os 5 minutos, saiba de uma coisa. Essa pessoa, 60% do tempo dela está sendo para olhar gráficos de direcionamento, tá? Por isso que normalmente as operações que a gente costuma fazer são aquelas operações que são bonitas. Por quê? Porque a gente sempre vai estar baseado pelo direcionamento dos macros, dos intermediários. A base sempre vai ser assim. Quando você utiliza base de gráficos micros, o que que vai acontecer? Você vai até acertar uma operação ou outra, só que aquela boa, aquela que realmente vai fundo, movimenta bem, bate meta, ela não está nos movimentos micros, e sim nos movimentos macros, tá? Não quer dizer que a gente fale mais dos 5 minutos, porque é um gráfico que fecha com mais frequência, que é o gráfico ou que é a leitura mais importante que a gente tem que fazer, tá? Muito pelo contrário, beleza? Então, se eu fosse para me deixar uma dica para vocês, né, do vídeo de hoje, por exemplo, é que priorizem contextualizar, tá? Priorizem contextualizar a situação que vocês se encontram, tá? E a partir desse momento que você ali conseguiu entender o que que você precisa fazer, trabalhe em cima daquela hipótese durante a parte do seu dia, entendeu? Durante ali seu dia você trabalha aquela hipótese e não mude de hipótese, não mude de análise por qualquer besteira. Mantenha aquele ali firme, procure padrões de entrada em relação àquilo que você leu, entendeu? Leve aquilo até o final, até a parte da manhã, entendeu? E aquilo ali vai fazer sim você ter consistência e bater as suas metas todos os dias, tá? Porque você não somente tem consistência nos resultados,
mas você também vai ter consistência, não somente nos resultados, mas também na sua leitura. Leitura ter consistência também é muito importante, porque você vai manter uma régua de análise. Vão ser leituras que são coerentes, vão ser leituras que vão ser meio que semelhantes todos os dias, certo? Vão ser leituras que vão ter um padrão de entrada também muito semelhante, então isso contribui muito porque você já tem padrões bons, padrões de leituras ali que você sabe que são vencedoras. Então, a partir disso, é só, cara, montar o quebra-cabeça, direção, padrões, replica, bate meta, sai fora. Amanhã, mesma coisa. E assim vai. Muito simples, né? E, né, depois que o mercado ele subiu, ele deu ainda mais uma pernada com uma falha de fundo muito interessante, né? Ó, ele rompeu, mas voltou negando, então gerou mais uma outra falha de fundo importante que fez com que o mercado novamente tivesse mais uma tentativa de romper o topo, né? E aí foi embora. Mas o mais importante, na minha opinião, foi realmente esse pullback que o 60, né, proporcionou. Beleza? Bom, turma, então, análise feita, tudo certo, beleza? Lembrar vocês, né, do convite que eu fiz recentemente para vocês, da semana do Day Trader Consistente, tá? Dia 2, 3 e 4, a gente vai estar fazendo com vocês aí às 20 horas, 2, 3 e 4 de julho. O link tá aqui na descrição. Clica nesse link, vai lá pro grupo, tá? E demonstra seu interesse para participar das lives, tá? A gente vai fazer aí no começo do mês que vem. Não se esqueça também do like, inscrição e comentário, tá? E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body